Olá, sou a Caroline, sou enfermeira, professora da Projeta Cursos Jundiaí. Sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos, que são os pelos, as unhas e as glândulas. Uma delas, glândula sebácea e glândulas sudoríparas. A glândula sebácea produz um líquido que tem como função lubrificar a pele. E a glândula sudoríparas produz o nosso suor. A pele é o maior órgão do corpo humano. Falando um pouco sobre as funções desse sistema, um deles é a regulação da temperatura da pele. Quando a gente tem a camada da pele, isso impede que perdemos calor para o meio externo. Também por conta da pele e dos pelos, eu tenho a proteção, então forma uma barreira física. Excreção de água e sais minerais através da transpiração, sensibilidade através das terminações nervosas que se localizam em uma das camadas da nossa pele, síntese de vitamina D, que é através da pele que a gente vai captar a vitamina D, principalmente do sol, e a absorção de várias substâncias. Muitas vezes usamos pomadas para dor, que é absorvida através da nossa pele. A pele é dividida em 3 camadas. A camada mais externa, mais superficial, é uma das mais grossas, que é chamada de epiderme. Abaixo dela tem a derme e, por último, mais intimamente, a gente tem o tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é onde fica a maioria dos nossos vasos sanguíneos. Alterações no sistema tegumentar. Proteção diminuída contra o trauma e exposição ao sol, proteção diminuída contra os extremos de temperatura e secreções diminuída dos óleos naturais e também do suor, que é feita através das glândulas que a gente já viu. O que a pessoa com problema nesse sistema pode apresentar? Pode apresentar a pele mais fina e mais enrugada, queixas de lesões, principalmente pela pele ficar mais fina, é mais fácil de estar danificando, queimaduras solares, intolerância ao calor, estrutura óssea proeminente, porque a gente tem as camadas da pele e a camada de gordura, músculo e os ossos. Com o passar do tempo, vai diminuindo a espessura dessas camadas e o osso vai ficar mais aparente, mais proeminente. E pele vai ficar mais ressecada por conta da diminuição da excreção das glândulas. E para promover a saúde da pessoa, é muito importante evitar a exposição ao sol em horários que não sejam determinados pelo dermatologista. Na verdade, não tem muito um horário hoje, né? Antigamente a gente estipulava um horário, mas eu sempre falo para vocês utilizarem o bom senso. Se tá muito calor 8 horas da manhã, o sol tá muito forte, já não é um horário adequado. E sempre lembrar que quando for fazer exposição ao sol, precisa usar protetor solar. Muitas pessoas não usam protetor por achar que a pele fica muito pegajosa, que dá espinha, que quando transpira cai o protetor nos olhos e arde. Sempre pesquisem, experimentem vários tipos de protetor, porque existe no mercado protetor que não arde os olhos e cada pele vai se adaptar com um protetor diferente. Mas é muito importante usar o protetor, principalmente para evitar o câncer de pele. Vestir-se de acordo com a temperatura, manter uma temperatura segura dentro de casa. Isso é tanto para mais quanto para menos. Existem muitas pessoas que sentem muito frio e acabam se sentindo desconfortável no lugar que tem ar condicionado. E existe também pessoas que sentem muito calor. É aquela que vai estar com o ar condicionado ligado ou com tudo muito aberto e está ventando. E isso pode acabar prejudicando a pessoa que não tem essa tolerância igual a você. Tomar banho e lubrificar a pele. Lubrificar a pele principalmente por conta da deficiência das glândulas de estar eliminando e ajudando a lubrificar a pele. Então, pode ser
com creme, pode ser com óleos, tudo específico para o corpo. Sistema respiratório. A função do sistema respiratório é garantir para o organismo a troca de gases com o meio externo, através da inspiração e da expiração. Então, quando respiramos, estamos trazendo para dentro do nosso corpo oxigênio, e quando expiramos, estamos eliminando o gás carbônico. Com essa troca, a gente garante para o organismo a quantidade adequada de oxigênio para um bom funcionamento. O sistema é dividido em duas partes, de trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Como vocês podem ver na imagem, a linha preta para cima é trato respiratório superior, formados pelos órgãos que estão fora da caixa torácica, fora do tórax, e a parte de baixo, trato respiratório inferior, que são formados pelos órgãos que estão dentro da caixa do tórax. Agora vamos ver separadamente essas duas divisões. As vias respiratórias superiores, que são os órgãos que estão fora da caixa do tórax, é composto pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. Então, quando eu inspiro, o ar entra pela parte da cavidade nasal, do nariz, faringe, laringe e traqueia. Vocês podem observar na imagem que a parte azul é a traqueia. A traqueia ela faz parte tanto da divisão das vias respiratórias superiores, como vias respiratórias inferiores. Por isso que ela pode ser tratada como traqueia superior, que é na parte de cima. Se eu não for fazer essa divisão de órgãos que estão dentro e fora da caixa, eu posso falar apenas traqueia, porque existe apenas uma só existe uma traqueia. Mas quando a gente divide em vias respiratórias superiores e inferiores, ela acaba sendo feita uma divisão imaginária dela. As vias respiratórias inferiores, os órgãos que estão dentro da caixa torácica, é composto novamente pela traqueia, pela parte inferior dela, pelos brônquios, pelos bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Dentro dos pulmões, temos outras estruturas, que são os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. A traqueia vai se ramificar para os brônquios, que vão ficar mais finos e formar os bronquíolos, e esses saquinhos, que parecem uma árvore, são os alvéolos. Vocês podem pensar nessa estrutura como se fosse um brócolis, tá bom? A parte do cabo do brócolis é o brônquio. O brócolis vai se ramificando em cabos mais finos, que são os bronquíolos, e a parte da florzinha do brócolis são os alvéolos. Tudo o que está ali são estruturas muito importantes. Os alvéolos são responsáveis pelas trocas de gases entre o meio ambiente e o organismo. Alteração do sistema respiratório. Aumento no volume pulmonar residual, que é quando aumenta a quantidade de ar que sobra dentro do pulmão quando a gente expira. Diminuição da capacidade vital. O meu pulmão não tem mais a mesma capacidade, principalmente para expandir, porque ele fica menos elástico. Eficiência diminuída da tosse. Isso quer dizer que a pessoa não vai mais conseguir tossir de uma forma efetiva para eliminar as secreções que ficam armazenadas no pulmão. E troca gasosa e difusão diminuídas, onde o pulmão não consegue mais fazer uma troca gasosa completa da forma que a gente sabe fazer. Ele vai ter uma dificuldade maior para conseguir puxar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. O que a pessoa que está com algum problema nesse sistema pode apresentar? Ela pode apresentar fadiga e falta de ar com atividade sustentada, cicatrização prejudicada dos tecidos por conta da diminuição da oxigenação. A cicatrização, para ela acontecer de uma forma adequada, precisa ter tanto circulação
como também oxigênio naquela região afetada. E dificuldade de expectorar as secreções, tem dificuldade de jogar para fora, de mandar embora toda a secreção que fica no pulmão através do catarro. Para ajudar a promover a saúde e o bem-estar da pessoa, é importante ter exercícios regularmente, exercícios sempre respeitando as limitações da pessoa, evitar ou diminuir o tabagismo, pois a gente sabe que o cigarro influencia muito na saúde do pulmão, tomar líquidos adequados para deixar as secreções que estão no pulmão mais fáceis de sair, para elas ficarem menos densas, menos grossas, receber a vacinação anual da gripe e evitar a exposição a infecções do trato superior. É importante manter o ambiente que a pessoa fica sempre muito bem arejado, não fazer muito contato com outras pessoas que estão com gripe. E o mais importante, quando uma pessoa fica muito tempo na cama, principalmente acamados, não pode deixar ela reta, tem que deixar ela num ângulo de 15 a 25 graus que ela se sente confortável. Ela tem que sentar, ela precisa fazer exercício se for possível, porque quando fica muito tempo reta, acumula líquido no pulmão. Sistema digestório. O sistema digestório, como vocês podem ver na imagem, é um dos maiores sistemas do nosso corpo, com envolvimento de muitos órgãos e estruturas. Ele é responsável por garantir a quebra de todos os alimentos que consumimos em partículas menores para conseguir fazer a absorção de nutrientes, que é o necessário para o funcionamento do nosso corpo. O sistema digestório é dividido em órgãos e órgãos anexos. Os órgãos que temos aqui descrito é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os órgãos anexos são considerados os dentes, a língua, as glândulas salivares que produzem a saliva, o fígado, a vesícula biliar e também o pâncreas. Todos esses órgãos e estruturas fazem parte do sistema digestório para que a gente consiga quebrar os alimentos em partículas menores e assim nosso corpo consiga absorver os nutrientes. Acompanhe pela imagem o caminho da digestão. Então a digestão ela vai começar pela boca. Quando colocamos um alimento e começamos a mastigar, está tendo a trituração desse alimento. A trituração vai acontecer por conta dos nossos dentes, da língua e da saliva. Então eu tenho a trituração mecânica, aonde a língua vai empurrando o alimento para os meus dentes para ajudar a quebrar em partículas menores. As glândulas salivares produzem a saliva, que ajuda também na quebra de alguns alimentos, como, por exemplo, o amido. Por isso é tão indicado que mastigamos bastante vezes para conseguir deixar os alimentos em pedaços menores, facilitando assim todo o processo de digestão. Após a boca, o dente, a saliva fazer todo o processo dele, a língua vai para cima e vai empurrar todos os alimentos para o esôfago. O esôfago é um tubo oco, mas para empurrar os alimentos, ele precisa constantemente estar contraindo e relaxando para empurrar os alimentos para o próximo passo, que é o estômago. O alimento, quando ele chega no estômago, ele vai ficar ali por um longo período e o estômago ele produz o suco gástrico, que é onde vai ajudar a continuar a quebrando em mais moléculas ao meu alimento. Lembrando que o estômago é um órgão que pode aumentar 80 vezes a sua capacidade, então ele tem um poder muito grande de aumentar. Depois da fase do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. Ali no intestino delgado, ele vai ser misturado com vários líquidos que são produzidos pelo fígado, que é a bile,
são produzidos pelo pâncreas, que é o suco pancreático, e também o líquido produzido na vesícula biliar. Nesse momento, no intestino, os alimentos são digeridos e quebrados em pequenas partículas, que vão ser absorvidas e também transportadas por todo o nosso corpo. Lembrando que ainda tem bastante água, a gente colocou vários líquidos nessa parte do intestino. Saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai lá para o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem a finalidade de absorver todas essas águas e também os sais minerais dos alimentos. A porção final, ele vai ficar no reto, aonde aguarda para ser eliminado pelo ânus. Algumas alterações que podem ser apresentados do sistema gastrointestinal. A primeira é a salivação diminuída. Ela pode ser apresentada por conta de algum medicamento ou consequência também de alguma doença, onde não há mais produção de saliva ou há diminuição. Com isso, vai ficar um pouco mais difícil umedecer o alimento quando ele está na boca e também vai ser um pouquinho mais difícil quebrar ele em partículas menores, principalmente o amido, que é quebrado pela saliva. Dificuldade para deglutir. A palavra deglutir quer dizer engolir, então a pessoa vai ter dificuldade de engolir aquela passagem do alimento da boca para o esôfago. Esvaziamento esofágico e gástrico retardado. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai demorar um tempo maior para o esôfago esvaziar e para a parte do estômago também esvaziar. Mobilidade gastrointestinal diminuída, normalmente é quem tem o intestino um pouco mais lento. O alimento nessa fase, ele vai demorar um tempo maior do que o normal para fazer todo o processo. O que a pessoa que tem algum problema no sistema digestório vai apresentar? Então, ela vai ter queixas de ressecamento da boca, ela vai falar que está sentindo a boca muito seca, porque provavelmente está tendo diminuição da saliva, que vimos anteriormente. Queixas de plenitude, que é a sensação de estufamento. Pirose e indigestão. A pirose é aquela sensação de queimação, de azia, de ardência. Constipação, flatulência e desconforto abdominal. Constipação é aquela sensação de quem tem um intestino mais lento, que fica vários dias sem ir ao banheiro. Flatulência são gases. E desconforto abdominal, ele pode ser causado tanto por conta da constipação, da flatulência, da plenitude. É aquela sensação de dor no estômago, estômago muito pesado. A promoção da saúde seria o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está com esses sintomas. Então, cuidados com o dente e a gengiva. Se o dente está machucado, está quebrado, está com cárie, ou se a gengiva está inflamada, vai dificultar muito mais na hora de mastigar os alimentos, levando tanto a dor como a sangramento, e aí a pessoa tende a não comer tanto, não se alimentar tão bem. Cuidados dentários regulares, refeições pequenas e frequentes, porque muitas pessoas podem apresentar o esvaziamento mais lento do estômago e do esôfago. Se ele se alimentar com uma quantidade muito grande, ele não vai fazer muitas refeições, porque vai estar sempre com aquela sensação de estar satisfeito. Evitar atividade física após as refeições, para evitar algum tipo de desconforto, e principalmente porque o corpo gasta muita energia para conseguir fazer a digestão. Ele desloca muito sangue para a região dos órgãos que a gente viu. Com isso, não é legal fazer um exercício físico muito pesado após as refeições, porque o exercício físico também demanda bastante energia. Limitar antiácidos e laxantes, principalmente laxante, que pode desregular toda a flora intestinal. Ter uma dieta rica em fibra e pobre em gordura. Todas as vezes que colocar muita fibra na alimentação, que pode ser verdura, pode ser outros tipos de fibra como farelos, tem que aumentar
proporcionalmente à quantidade de água. Todo mundo sabe que quanto mais fibra, mais fácil para ir ao banheiro. Só que se eu não aumentar a quantidade de água, vai dar um efeito inverso, vai ficar mais difícil ao banheiro. Então, todas as vezes que aumentar a fibra, tem que aumentar a quantidade de líquido de água. E por último, ingerir bastante líquido. Essas são algumas ideias que a gente pode estar fazendo para auxiliar algumas pessoas que sofrem de problemas do sistema digestório, que pode estar sentindo aquelas queixas que a gente viu anteriormente.